Graça e paz. Seja bem-vindo. É muito bom você estar aqui. Você conhece o plano eterno de Deus? Sabe quais são as bênçãos espirituais de Deus? Já ouviu falar do mistério oculto de Deus? Sabe como andar de forma digna a vocação de Deus? Eu sou Eldman de Oliveira Nunes e convido você a caminhar uma incrível jornada pela carta aos Efésios, convergindo tudo em Cristo. Na nossa primeira lição, iremos apresentar uma contextualização histórica. Algumas questões precisam ser respondidas. Quem é o autor da carta aos Efésios? A quem se destinava esta carta? Qual o contexto em que a carta aos Efésios foi escrita? Qual o propósito desta carta? Do que trata a carta aos Efésios? E como a carta aos Efésios está estruturada? Nós iremos apresentar esta primeira lição falando sobre a autoria e a data desta carta, os seus destinatários, ocasião e contexto em que ela foi escrita, qual o propósito da carta e qual é o seu tema e a sua estrutura. A autoria e a data da carta aos Efésios nós podemos saber através do primeiro capítulo. Primeiro capítulo de Efésios, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. O autor desta carta se identifica como apóstolo Paulo. E isso traz também a ideia de autoridade. Paulo é apóstolo de Cristo Jesus. E ele é apóstolo de Cristo Jesus não por sua própria vontade ou pela vontade de outros ou de uma instituição, mas pela vontade do próprio Deus. Portanto, a mensagem que Paulo nos traz é uma mensagem de Deus. O autor desta carta, então, é Paulo por meio da vontade de Deus para nós, o que traz a noção de autoridade com que ela foi escrita. Esta carta foi escrita de Roma por volta do ano 60 a 62 anos depois de Cristo. Esta carta ela foi destinada aos Efésios, e nós podemos ver isso no capítulo 1, verso 1. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A primeira coisa que podemos perceber é a identidade dos destinatários dessa carta. Eles são chamados de santos, e são santos que estão vivos e não mortos. São santos separados, consagrados, e são fiéis em Cristo Jesus. A primeira ideia é a identidade dos destinatários, mas também podemos perceber a posição desses destinatários. Tem uma posição terrena, aos santos que vivem em Éfeso, em um local específico nesta terra. Mas não somente isso, uma posição espiritual, porque estes santos e fiéis também estão em Cristo Jesus. Portanto, temos uma posição terrena e uma posição espiritual. No versículo 2, podemos ler: graça
a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O que nos leva também a compreender que existe uma paternidade, Deus, nosso Pai, e um senhorio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, esses destinatários possuem uma identidade, são santos e fiéis, uma posição terrena que estão em Éfeso, mas também uma posição espiritual que estão em Cristo Jesus, que possuem o mesmo Pai, a Deus e um único Senhor, Jesus Cristo. Éfeso era a maior cidade da província romana da Ásia. Possuía uma população de cerca de 300 mil pessoas. Era a cidade mais importante da província romana da Ásia. Sua localização favorável a tornou um ponto economicamente importante durante toda a sua história. Em Éfeso, havia um teatro que acomodava cerca de 25 mil pessoas, que era utilizado para cerimônias, para discussões religiosas, políticas e filosóficas, além de lutas e eventos de música, o que denota a grande importância que aquela cidade possuía. Em Éfeso estava o Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era sustentado por 127 colunas, cada uma delas com 20 metros de altura. Os habitantes da cidade de Éfeso eram muito orgulhosos do templo e tinham fascinação por magia e ocultismo. A imagem de Ártemis, que se dizia ter vindo diretamente do céu, provavelmente um meteorito, dizia-se que veio de Zeus e que estava abrigada no templo em Éfeso. Boa parte do movimento econômico desta cidade estava ligado à religião. O centro religioso empregava muitas pessoas na fabricação de artefatos religiosos. Ártemis, também chamada de Diana, era considerada filha de Zeus e irmã gêmea de Apolo, deusa da lua, senhora da fertilidade, caçadora e protetora dos animais. Diana representava o símbolo maior do feminino, de sua liberdade e autonomia. Por 500 anos, o templo de Ártemis foi reverenciado e visitado. Em 262 anos depois de Cristo, foi saqueado e esquecido. Em 1864, uma expedição encontrou suas ruínas sobre 25 pés, quase 8 metros de lama pantanosa. Atualmente, do templo de Ártemis, restam apenas algumas esculturas e objetos expostos no Museu Britânico e restou de suas colunas apenas uma. A ocasião e o contexto desta carta. A igreja que se encontrava em Éfeso foi uma importante igreja fundada entre 48 e 51 anos depois de Cristo, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo passou pouco tempo em Éfeso e deixou ali Áquila e Priscila para continuarem a obra do Senhor enquanto ele retornava a Jerusalém. Podemos encontrar isto em Atos, capítulo 18, do verso 18 ao 21. E Paulo vai retornar a Éfeso entre 52 a 57 anos depois de Cristo, em sua terceira viagem missionária, conforme Atos, capítulo 19, verso 1.
Ali, Paulo permaneceu 2 anos, pregando e ensinando com grande eficácia e manifestação de extraordinários milagres. Atos capítulo 19, 1 a 20, descreve este momento. Em Atos capítulo 19, verso 10, lemos: Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Em Atos, capítulo 19, verso 19, lemos: Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. São 50.000 moedas de prata. Essas transformações na cidade denotam a importância que os cristãos estavam tendo no seu testemunho ali. Aliás, cristãos precisam necessariamente influenciar o local em que vivem. E a igreja em Éfeso estava assim. E tão grande transformação aconteceu na vida e na rotina da cidade, que isto começou a prejudicar os negócios que lá ocorriam. Um certo artífice chamado Demétrio, preocupado com as perdas que ele estava tendo, levantou um grande alvoroço contra Paulo. Atos capítulo 19, do verso 23 ao 41, registra isso. Durante esse tumulto, as multidões arrastaram Paulo até o grande teatro em Éfeso. E as multidões gritavam: Grande é a Diana dos Efésios. Eles tinham medo de que esta pregação do evangelho acabassem com seus negócios. E depois que este tumulto foi encerrado, Paulo buscou os anciãos em Éfeso e se despediu deles, mas antes enviou Timóteo para servir como líder da igreja. 1 Timóteo capítulo 1, do verso 1 ao 3, nos dá essa informação. Em seguida, Paulo partiu para Jerusalém. Em Jerusalém, Paulo é acusado de profanação do templo por judeus que haviam vindos da Ásia, e também pelo sumo sacerdote e pelos anciãos dos judeus. E ele foi enviado, preso para Cesareia, para julgamento. Podemos ler isso em Atos, do capítulo 21 ao capítulo 26. Paulo foi julgado por diversas autoridades. Passou pelo tribuno Cláudio Lisias, pelo presidente Félix, pelo presidente Pórcio Festo e até mesmo pelo rei Agripa e Berenice. Foram 2 anos o tempo que Paulo passou encarcerado, aguardando seu julgamento. E por diversas vezes tentaram contra a sua própria vida, até que Paulo teve que recorrer e apelar a César. Então, Paulo foi enviado para Roma como prisioneiro entre o ano 62 e 64 depois de Cristo. Qual o propósito da carta aos Efésios? Efésios é uma das 4 cartas da prisão. As outras são Filipenses, Colossenses e Filemão. Todas essas cartas foram escritas por Paulo quando detento em Roma, neste período. Ali, Paulo recebeu a visita de mensageiros de várias igrejas, incluindo Epáfras e Onésimo de Colossos e Tíquico de Éfeso, conforme Colossenses capítulo 4, do verso 7 ao verso 9. Paulo escreveu esta carta à igreja em Éfeso e enviou pelas mãos de Tíquico, conforme Efésios capítulo 6, versos 21 e 22. A carta aos Efésios
não contém saudações pessoais, nem referências às suas experiências nesta cidade. Seus ensinos são gerais. Isto sugere que a carta fosse circular, dirigida a todas as igrejas da província da Ásia que Paulo percorreu durante a sua segunda e terceira viagens missionárias. Efésios é uma carta de encorajamento. Não foi escrita para combater uma heresia ou confrontar algum problema específico. Nesta carta, Paulo descreve o trabalho redentor de Deus em Cristo Jesus. Ele descreve a unidade e o propósito da igreja e também a conduta correta como os membros desta igreja devem se guiar. Qual o tema e a estrutura da carta aos Efésios? A carta aos Efésios tem uma divisão muito clara. Ela se divide em duas partes. A primeira parte é uma parte doutrinária, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Trata da unidade em Cristo. A segunda parte é uma parte que trata de questões práticas. Vai do capítulo 4 ao capítulo 6. E o assunto é a unidade no corpo de Cristo. A primeira parte se divide em dois blocos. A revelação do propósito de Deus para a igreja. E também a realização do propósito de Deus para a igreja. A segunda parte, a parte prática da carta, do capítulo 4 ao 6, trata da prática do propósito de Deus pela igreja. Nós estruturamos as lições dessa carta em 13 partes. Nós faremos 13 lições sobre a carta aos Efésios. Esta primeira lição, a introdução, trata da contextualização histórica desta carta. Depois seguimos em dois blocos. A unidade em Cristo vai da lição 2 até a lição 8. Nós iremos falar sobre a revelação do propósito de Deus para a igreja. Faremos isso das lições 2 até a lição 4. Neste bloco, estudaremos as bênçãos espirituais de Deus e também as implicações das bênçãos espirituais. Na segunda parte, veremos a realização do propósito de Deus para a igreja. Faremos isso das lições 5 até a lição 8, onde estudaremos os assuntos: a reconciliação com Deus, a reconciliação com o povo de Deus, a revelação do mistério de Cristo, a plenitude de Deus. Assim, encerraremos a primeira parte da carta, que vai dos capítulos 1 ao 3, que tratam da unidade em Cristo. A segunda parte da carta, iremos tratar a unidade no corpo de Cristo e veremos a prática do propósito de Deus pela igreja, das lições 9 à lição 13. Todos esses assuntos são muito relevantes para nós hoje. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, trouxe à sua igreja em Éfeso a revelação de vários assuntos que nós precisamos conhecer também hoje. Eu convido você a trilhar esta jornada e conhecer os mistérios que Paulo vai nos revelar pela vontade de Deus sobre cada um desses assuntos. Na próxima aula, estaremos estudando as bênçãos
espirituais. Eu convido você a estar comigo nesta segunda lição e conhecer quais são essas bênçãos. Por isso, contamos com você nessa nossa próxima lição. Esteja conosco, eu espero você lá.